Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este que vai ao ar todos os sábados, pelas 14 horas, pontualmente, aqui nas nossas plataformas. Hoje temos como edição a numeração, a ordem número 50, que para nós representa meia centena ou 50 líderes com os quais tivemos a oportunidade de interagir, absorver e adquirir valiosas experiências, conhecimentos que não só contribuem para enriquecer o nosso programa, mas também para retroalimentar o entendimento, a compreensão, bem como o domínio das matérias que pretendemos veicular por esta plataforma. Este programa aqui sai em formato de podcast, que é uma metodologia de ensino de uma forma informal, de uma forma direta, de uma forma descontraída. Pretendemos, através deste programa, atrair líderes moçambicanos que possam contar na primeira pessoa as suas lições de liderança. E para tal, a abordagem metodológica que nós seguimos é inspirada no modelo de gestão por competências CHA, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Os tais líderes que capaçam, transmitem-nos que conhecimentos teóricos ou know-how é que adquiriram, que conhecimentos práticos ou saber fazer, ferramentas técnicas é que também obtiveram para complementar aquele conhecimento teórico e que atitudes ou saber ser, estar, comportamento é que desenvolveram, que forja por fim o seu caráter, que permite acomodar quer o conhecimento teórico, quer o conhecimento prático, para que não só seja, mas também se comporte como tal. É nossa ambição, através deste paradigma, contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. E como tal, a técnica que nós usamos é a técnica da comunicação. Entendemos nós que a comunicação é uma das principais ferramentas do líder. É assim que existe essa reciprocidade, tal que a comunicação esteja para a liderança, tanto quanto a liderança está para a comunicação. E esta combinação resulta naquilo que nós designamos de liderança comunicacional. Como tal, é através da comunicação que os líderes transmitem as suas ideias, as suas mensagens, os seus pensamentos, as suas ideologias, de uma forma direta, simples, breve, para que estes liderados, quer sejam clientes internos ou externos, possam compreender e também possam seguir esta causa. Temos como líder convidada para a edição de hoje, número 50, a líder Jéssica Alface. Ela que é licenciada em Química Industrial, com pós-graduação em Engenharia Química, ativista social e empreendedora. Jéssica Alface, bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada e agradecer primeiro ao podcast de Coaching e Liderança por este convite e esta oportunidade de partilhar um pouco daquilo que são as minhas ideias e ideologias acerca de qualquer assunto de contexto social e principalmente de liderança. Muito obrigada. E aos demais espectadores que nos vão escutar a posterior. Obrigada. Muito obrigado, Jéssica. Jéssica aprecia chá? Adoro chá, por acaso. Em que momento é que aprecia o chá? Eu acho que diferente da sociedade moçambicana, não tomo chá ao pequeno almoço ou para o pequeno almoço. Tomo chá quando preciso de um momento para me acalmar ou para criar novas ideias. É exatamente quando eu tomo a minha chávena de chá. Muito bem. Será que existe uma separação em termos de momentos, quando nós precisamos de nos acalmar e de desenvolver ideias? Não serão que são momentos sequenciados? Não será que é aquela ebulição que ocorre quando estamos em meio a um bloqueio e pretendemos sair ou encontrar uma luz? E entendemos que o primeiro passo é nos acalmarmos para oxigenar a mente e daí podermos ter soluções. Eu concordo. Eu sinto que talvez não seria o mesmo momento, mas a sequência de eventos. Porque primeiro precisamos totalmente, posso dizer, bloquear a nossa mente de
pensamentos externos e, em algum momento, ajustar aquilo que são os nossos próprios sentimentos, cavar a nossa camada mais interna, que é para depois nos encontrarmos naquele estágio de criatividade. Para mim, os momentos mais criativos que tenho é depois de uma sessão de calmaria e de meditação. Muito quando bem. é o pico da minha criatividade. É quando eu uso estes momentos para poder criar e desenvolver as coisas que eu preciso na minha vida. Muito bem, excelente. Em que momento é que a Jéssica, ao longo do seu processo evolutivo, percebeu-se que era um ser que tinha uma, vamos lá, era um ser que tinha uma missão não somente pessoal, mas talvez uma ambição um pouco mais que impessoal ao longo da sua trajetória de evolução enquanto pessoa. E deste momento depois percebeu que tinha que eventualmente buscar aquele conhecimento, a conectar-se a aquela pessoa. Em que momento isso ocorreu? Eu penso que no momento em que percebi ou dei-me conta da desigualdade social. Eu vou dar um exemplo. Talvez há anos atrás, uns 10 anos, era mais centrada no tenho que me desenvolver como pessoa, que é para encaixar na sociedade em que me encontro. Tenho que terminar os meus estudos, tenho que começar uma carreira profissional, que é para eu me inserir em algum espaço que a sociedade apresenta. No entanto, fiz esta reflexão e não estava cá, estava fora do país. Dentro do espaço de família, dentro da minha família, por exemplo, houve momentos em que eu percebi que nós quando fazemos as coisas, quando tentamos nos desenvolver, fazemos isto de forma singular. E tenho visto provavelmente líderes e pessoas com várias iniciativas e dizem que não, eu quero transformar o mundo. Quero mudar a minha sociedade ou a sociedade moçambicana. Mas o problema de mudar a sociedade moçambicana é que isso não se faz de forma singular. E a partir do momento em que eu percebi que a minha força não é suficiente para eu combater a desigualdade na qual me preocupa, eu comecei a ver que não é só uma questão de... é para transformar o ambiente exterior. Muito bem. Excelente. E qual é, por assim dizer, o que resgatou neste trabalho interno que fez quando esteve a esculpir para encontrar essa resposta? E depois foi essa resposta que lhe deu a indicação de que este não é um trabalho individual. Se eu quiser ir rápido, vou sozinho, mas como quero ir longe, preciso de outras pessoas. Então, como é que se traduziu esta resposta na forma como comunica para os outros, no que tange ao propósito de vida da Jéssica? Eu penso que a primeira coisa foi identificar o meu senso de empatia. Eu acho que a empatia é um sentimento contagiante. Eu pude perceber que sempre que há uma situação em que é desagradável ou uma tragédia, as pessoas, o que une as pessoas a uma certa causa para resolver aquele problema é o senso de empatia. Portanto, identificar seres empáticos, assim como eu, foi o primeiro passo que pude fazer, porque é para arrancar os demais processos. É preciso sentir que o desconforto ou a situação do outro é um incômodo, mas não é só para mim, é sobre todos nós. Nós temos que sentir no outro aquilo que não está satisfeito. Então eu acho que desenvolver a empatia foi o combustível, foi o início desta jornada toda para mim. Muito bem. E depois como é que se traduziu ou como é que se representa em forma de enunciação o propósito de vida ou a missão da Jéssica, que é a tradução desta empatia ou os valores que encontrou comuns em si, que se refletiam também na outra sociedade, ou melhor, descobriu que existiam em si quando passou a ter mais noção do outro e desenvolveu consciência do outro a partir dessa empatia. Mas qual é o propósito de vida enquanto esta líder? O meu propósito de vida, Antônio,
é reduzir a percentagem de, por exemplo, analfabetização neste país. Eu sou uma pessoa que é apologista da educação, porque eu sinto que a educação é a chave do desenvolvimento para qualquer pessoa. Não importa o nicho, não importa a área em que ocupa e que exerce, e que de alguma forma é libertadora, principalmente para as mulheres. Eu não falo de mulheres, por exemplo, que estejam em capitais ou cidades grandes. Estou a falar de mulheres em situação que vivem em localidades ou distritos em que certas tradições ainda empoderam ou são encobertadas. Mas atenção, aqui a minha analogia não é fazer crítica a tradições ou a culturas, porque tem a tradição e tem a cultura. Mas é que dentro deste espaço e tradição, e do jeito que o mundo está a constantemente evoluir, devem existir espaços e iniciativas para transformação. Eu sou apologista que quando educa-se uma pessoa, educa-se uma comunidade. E garantir que hajam oportunidades para as pessoas instruírem-se, educarem-se, aprenderem, é uma oportunidade para resolver os problemas que a gente acha que são impossíveis de resolver. Eu pessoalmente trabalho neste momento com garantir que acesso a oportunidades a nível mundial cheguem a diversos estudantes, não só moçambicanos, mas a nível da África Austral, por enquanto, pelo escopo. Não só eu, mas outras pessoas empáticas que também sentem-se pela mesma causa. Muito bem. E olhando para a educação, como esta já sinalizava o Madiba, que educação é a arma mais poderosa para a transformação de uma nação, de uma pessoa a nível individual. O que se pode trabalhar enquanto variáveis a nível da nossa sociedade? Referiu muito bem a questão da tradição versus cultura, mas que outras variáveis são sensíveis que poderiam ser ajustadas para tornar a educação mais inclusiva, por um lado, e também tornar a educação esta ferramenta de empoderamento das pessoas? Eu penso que a variável talvez mais importante é acesso a recursos. A maneira como a distribuição de recursos para permitir uma educação mais inclusiva e flexível é feita não está-nos a dar os resultados que desejamos. Dando um exemplo muito concreto do meu mentor e grande amigo, ele neste momento está a fazer doutoramento nos Estados Unidos. Mas durante uma conversa informal que tínhamos, ele disse que a primeira vez que pegou num computador foi no primeiro ano da faculdade. Vinha de uma localidade bem pequena de Gaza e nunca teve acesso a um computador. Computador este que é necessário hoje em dia para diversos trabalhos e praticamente para tudo que a gente faz. Então, mas esta pessoa não se conformou a estar no estágio em que está e garantiu que o seu desenvolvimento fosse necessário, que é para também inspirar outras pessoas e dizer, olha, eu comecei daí como vocês começaram e eu hoje estou aqui e eu acredito que não é impossível para todos nós. Portanto, este acesso a recursos é necessário, porque nem todo mundo tem a força de sair daquilo que é a sua realidade. Eu até nem diria força, talvez diria iniciativa. Há muita gente que não acredita que é possível chegar a certos estágios na vida. Há que dizer que não. Talvez aquilo não é para mim. Para mim, termina aqui. O que é para mim, termina aqui. Daqui para cima, é para os outros que estavam mais modernos, os outros que talvez tenham mais recursos e acessos que eu, que tenham um posicionamento, uma posição social acima da minha. Portanto, acesso a recursos a estas pessoas é fundamental. Quando eu estava a fazer a minha pós-graduação, eu estava fora do país, eu era a única estudante africana na minha turma. E durante a conversa com a coordenadora do curso, eu disse, sabe qual é a diferença entre os estudantes que cá estão e os estudantes do país onde venho? É só acesso a recursos e oportunidade, porque o potencial e a resiliência que estas pessoas têm é imensurável. Ofereça a um estudante
moçambicano ou de qualquer outro país africano os recursos necessários para o seu desenvolvimento e há de haver uma nação a crescer fortemente. Portanto, para mim, o primeiro passo é acesso a recursos. Muito bem. Gostei em específico quando se referia a acesso a recursos e a oportunidades como sendo um impeditivo para que as pessoas possam acreditar nas suas visões, possam acreditar nos seus sonhos. E olhando no caso específico da Jéssica, que tipo de recursos são esses que fazem-lhe acreditar que o céu é o limite, que faz não se sentir inferior a uma outra pessoa, que lhe dá esta coragem, esta chama de acreditar que pode sonhar, lutar, trabalhar, ambicionar, ainda que falhe, depois continua a insistir, mas nunca deixar de acreditar? Eu penso que talvez na minha vida, Antônio, foi o fato de achar que todo mundo tem alguma coisa importante para contribuir na sua sociedade ou na comunidade em que está inserida. Eu certamente sempre já tive várias dúvidas de mim mesma, como líder, como pessoa, como profissional, como estudante na altura. E a partir do momento que eu comecei a dizer não, mas será mesmo que nesta terra não tenho nada a oferecer, não tenho nada na qual eu possa contribuir? E pouco a pouco, claro, conversando e unindo-me e fazendo muita leitura e informação sobre aquilo que são os meus interesses, comecei a perceber que não, afinal de contas, é possível transmitir este sentimento para uma outra pessoa, acreditar em si. Eu comecei a acreditar mais em mim. E no dia em que eu disse, não, é possível. Eu ouvi disto de um empreendedor. Ele disse assim, o não já é garantido, mesmo que a pessoa não tente. Agora, quando nós tentamos, há uma possibilidade, ainda pequena, de um sim. Eu comecei a levar isto a sério, eu comecei a acreditar em mim. Se eu continuar, se eu for consistente com aquilo que são os meus objetivos, com aquilo que é a minha missão de vida, será mesmo que não posso começar a elaborar resultados? E comecei a acreditar e ver que sim. Portanto, a partir daí, comecei a ver que, afinal de contas, é possível ser imbatível, é possível alcançar o inalcançável a partir do momento que buscamos dentro de nós aquela vontade que eu venho a esta terra, eu tenho uma missão por cumprir. O que deve acontecer é que eu tenho que descobrir esta missão. Qual é o meu propósito? Posso descobrir o meu propósito a partir de ferramentas, a partir de outras pessoas, mas a partir do momento que eu descobrir o meu propósito, eu vou florir e vou deixar o meu contributo para as gerações que vêm. Então, acreditar em si. Muito bem, poderoso. Em termos de conhecimentos, técnicas, habilidades, competências, quais são as que a Jéssica mais valorizou e passou a buscar mais para desenvolver e transformar enquanto a líder que é hoje? Quais são os tópicos, áreas de conhecimento e competências que entende que são mais importantes? Eu penso que a primeira área fundamental de qualquer pessoa neste mundo é liderança. Comecei a procurar ferramentas e entender melhor, afinal de contas, como é que funciona a liderança e como é que eu posso me identificar num certo tipo de liderança. Porque eu penso que a liderança está associada a personalidades. Nós não somos pessoas iguais. Por exemplo, há quem tem dificuldade de estar aqui neste momento a comunicar-se, a ter esta conversa por ser uma pessoa um pouco mais introvertida, mas que talvez na escrita ou em algum artigo consiga transpor exatamente de forma brilhante, mas tem dificuldade de comunicação oral. Portanto, identificar a sua personalidade, ao mesmo tempo, em simultâneo, o seu tipo de liderança, faz com que possa desenvolver as competências. Para além da liderança, comecei a ler mais sobre empreendedorismo, porque eu sentia que, pronto, eu sou muito patriota, eu gosto muito de Moçambique.
E principalmente quando estou fora do país, eu faço questão de mostrar às pessoas que eu sou moçambicana e que o país de onde venho de um país de pessoas muito resilientes. Porque as pessoas aqui, António, são resilientes. Mediante as limitações e dificuldades que têm, conseguem transpor um sorriso e ainda inspirar-lhe o dia. Isso é uma resiliência imensurável. Portanto, eu faço questão disto, de dizer. Então, o empreendedorismo, eu acho que é uma ferramenta necessária para a sociedade moçambicana, porque não é só o modelo clássico de, posso dizer, que a pessoa termina as suas formações e procura por um emprego, mas arranjar soluções, porque afinal de contas o que é empreender? Não é só no âmbito financeiro e obter lucros e desenvolver a sua vida financeira e pessoal, mas empreender é trazer soluções diferentes à sociedade. O que é que eu posso trazer diferente? Portanto, ler sobre empreendedorismo pode não ser associado diretamente a alguém que quer abrir um negócio, mas a uma pessoa que quer aprender sobre pensar fora da caixa. A terceira coisa, a pergunta seria qual é o estilo de liderança. Eu me identifico muito com a liderança transformacional. Quando aplicadas as ferramentas ideais, nós podemos nos transformar em seres excepcionais. Portanto, motivar constantemente as pessoas e inspirar a partir do seu exemplo próprio é o modelo de liderança que eu penso que pode transformar, pelo menos no contexto social, a nossa sociedade. Muito bem. Se houvesse algo que quisesse mudar em si, overnight, uma, duas coisas, uma coisa, o que seria em termos de traço ou aperfeiçoar? Eu sinto que gostaria de aperfeiçoar a minha paciência. Eu gosto muito sou uma pessoa muito perfeccionista e talvez sou muito apologista de resultados perfeitos, mais rápidos, mas nem tudo que é perfeito vem um curto espaço de tempo. Ou precisa de algum espaço de tempo. Leva o seu tempo para se aperfeiçoar. E depois, sobre aquilo que já tinha referido anteriormente, nem tudo depende de si. É um ambiente externo. Muitas vezes há decisões que não são suas, que precisam de ser arrancadas, que é para um resultado sair. E tudo isto requer paciência. Outro exemplo que eu sinto que é necessário é quando nós estamos... Há um termo muito comum que as pessoas usam, no fundo do poço, quando achamos que ainda não chegamos ali onde gostaríamos de chegar. Desenvolver a paciência nestes momentos é muito difícil. Portanto, eu sinto que como pessoa e como líder, desenvolver a paciência seria ideal para mim. E haveria de me colocar um pouco melhor que hoje. Muito bem, muito obrigado. Olhando para uma das indústrias que atua, que é o ativismo social, enquanto uma empreendedora social, como é que aprecia e avalia o estágio de participação desta indústria na construção de um projeto de nação? Vamos lá, no sentido de desenvolvimento de uma nação, criando os objetivos desiderados que referiu, nomeadamente na sua causa, que é justiça social. Gostaria de saber como é que aprecia, como é que vê a indústria do ativismo social enquanto uma das partes que contribui para um projeto de nação que tem no centro como um dos objetivos, por exemplo, a questão da justiça social. Eu penso que o ativismo social, pelo menos aqui na sociedade moçambicana, tem crescido cada vez mais, talvez graças a ao nosso desenvolvimento, a criação de redes sociais, porque as pessoas agora comunicam-se através de várias maneiras e de várias formas de rede, e quando observam certos trabalhos, fosse um ponto de melhoria. Eu diria que muitas vezes, quando a pessoa designa-se, acha que não tem como melhorar um certo setor ou uma certa causa. Eu acredito que todos nós, enquanto cidadãos, temos obrigação de contribuir para a melhoria da nossa sociedade. Dependendo daquilo que a gente tem a oferecer, e voltamos cá à personalidade e criatividade. O que é que eu posso contribuir? De que forma eu
posso contribuir para a melhoria da minha sociedade. Posso não designar-me ativista social, mas eu tenho esta obrigação de cidadania. Portanto, eu acho que falta um pouco esta questão da flexibilidade e criatividade que é para esta indústria desenvolver e expandir. Porque não é necessariamente sobre pessoas designadas ativistas, mas como cada um de nós tiramos um pouco daquilo que é o nosso ativismo. Muito bem. E olhando para o estágio de evolução no ciclo de vida do projeto empreendedor, o projeto empreendedor que a Jéssica está a liderar, em que fase de evolução o projeto empreendedor se encontra no ciclo de vida de evolução e quais são os desafios que enfrenta para poder passar para o nível seguinte? Bom, eu diria que é uma das maiores qualidades, mas é talvez defeitos também. Eu sou uma pessoa que tem muitos gostos e paixões e acaba dispersando a minha atenção. Mas neste momento estou a trabalhar, falo em termos de empreendedorismo, estou a trabalhar no ramo de, posso dizer que beleza e aparência. Como? Eu desenvolvi um produto de cabelo e que continuamente tem algum efeito benéfico sobre o meu tipo de cabelo como mulher negra africana. E por quê? Não é pelo produto de cabelo, mas o resultado final, o objetivo final disto é como a mulher africana vê-se com o seu próprio cabelo natural. Antônio, eu vou chegar aí à resposta de em que estágio. A minha relação com o meu cabelo é muito bem estabelecida, a ponto de eu, por exemplo, cortar todo o meu cabelo e isso é uma coisa muito difícil para nós mulheres, mas não falo só disto, mas apresentar-se de cabelo natural parece-me, tenho esta impressão de ser uma coisa difícil por diversas razões que não vou desenvolver para não perder o foco. Portanto, no estágio em que eu me encontro neste momento para resolver isto é de investigar a fundo as causas ou de que forma eu posso ajudar, porque é preciso como empreendedor identificar se o problema deste futuro consumidor do seu produto é um problema social, emocional ou é um problema de disponibilidade. Se é um produto aderido porque não temos disponível e precisamos, é uma coisa. Mas se é uma coisa que em algum momento eu não quero me apresentar da minha forma natural, isto é uma outra coisa. E vem a componente social. Então, eu neste momento estou a fazer uma pesquisa de mercado. Muito bem. Uma pesquisa de mercado que é para eu garantir que estou a trazer algo que é benéfico e que possa ser aderido pela sociedade moçambicana, que é para consequentemente passar para as fases subsequentes. Muito bem. E realmente esta fase do baseline é uma fase que muitos projetos acabam por falhar, né? Já na fase de implementação, e depois ficam com pouca probabilidade de sucesso quando descartam ou não fazem com a profundidade necessária, que é de compreender dos consumidores, potenciais consumidores, se é uma questão de necessidade, se é uma questão de desejo, se é uma questão de poder de compra, ou o mais grave, como dizia, se é uma questão de algum tabu que cria um bloqueio ao olhar e apreciar este produto como útil para exponenciar aquilo que é a imagem que a pessoa pretende transmitir. E tocou num aspecto muito chave que eu queria trazer para como uma questão seguinte, olhando para a questão do empreendedorismo social. O produto ou a solução que traz, que é muito voltada à valorização natural da pessoa, sobretudo olhando para a pessoa africana, que alguns podem sofrer algum estigma interno ou externo por se sentirem diferentes. Que tipo
que tipo de atributos ou elementos de comunicação, estratégias podem estar a ser equacionadas para já numa fase posterior, após se conhecer mais as pessoas que não necessariamente que este produto vem a resolver um problema, mas antes disso fazer as pessoas acreditarem, valorizarem-se mais e elevarem a sua autoestima somente por serem o que são. É muito interessante e complexo ao mesmo tempo, porque eu até hoje não percebo de onde é que vem a autoestima, exatamente. Como é que nós nos consideramos pessoas com autoestima ou não? Porque não consigo perceber das pessoas se é um problema de os outros acharem que eu me apresento bem ou eu olhar-me no espelho e achar que me apresento bem. Porque eu acho que é o passo fundamental. É acreditar que a minha opinião, a maneira como eu me apresento, que tudo que fazemos ultimamente é por tendências. Quando há uma nova tendência, as pessoas querem aderir em massa. As pessoas querem ser pioneiras de coisas novas. Não é? Esquecendo-se que talvez isto pode acabar em um desvio de identidade. Portanto, o passo fundamental é trabalhar com a identidade. E já de pequenos. Se eu vivo com crianças, é importante enaltecer estas crianças que, olha, tu tens uma identidade visual, mental, que é preciso ser cultivada a posterior para que consiga resistir a tendências sociais. Portanto, trabalhar com identidade é fundamental quanto pequenos. Agora, quando adultos, eu acho que é um pouco complexo moldar uma pessoa com ideias já definidas. Então, a necessidade de aderir e ir a fundo de uma certa causa é importante. Muitas vezes, um simples diálogo faz a pessoa descobrir muita coisa. Se eu perguntar a alguém, mas por que tu não te sentes feliz com como tu és? Se calhar a pessoa nunca se perguntou e não teria uma resposta. E que a partir daquele momento haveria de refletir, mas de verdade, de fato, por que eu tenho problemas em me apresentar com o meu cabelo natural, por exemplo, ou como eu sou? Eu nunca coloquei em posta, simplesmente estava a seguir aquilo que é uma tendência social. Portanto, cultivar conversas que estimulam a nossa autodescoberta e reforçam a nossa identidade são fundamentais. Autoaceitação. Aceitar aquilo que possivelmente eu não possa mudar é importante. E amor próprio, em geral. Então, o sucesso disto começa a partir de eu aceitar-me e aceitar que eu me identifico, eu sou assim como eu sou, e falo de identidade visual. Sou assim como eu sou, posso melhorar e claro, sempre apresentar-me melhor, mas é a partir disto, é disto que me compõe, é disto que compõe a Jéssica que é. Então, era algo que eu, talvez há alguns anos, tinha muita dificuldade de eu fazer. Tinha muita dificuldade de fazer, mas hoje eu sei o que eu sou. Eu sei aquilo que não está bem e que precisa de melhorar, tanto psicologicamente, fisicamente, mas também conheço os pontos fortes daquilo que devo me orgulhar. Então a identidade é muito importante, conhecer a sua identidade. Muito bom. Como é que faz assim? É uma pergunta um pouco provocatória, mas é também em resultado da conversa. Dizia muito bem que gosta de coisas novas, criar, e isto até certo ponto é a natureza feminina, que é gerar, dar a luz, dar a vida. Será que esta característica intrínseca da mulher é que a torna uma líder natural de causas novas, de causas difíceis? Que vantagens e mais-valias as mulheres podem hoje ocupar esses espaços que
começam a surgir, ou são passos talvez que são naturalmente ocupados pelas mulheres, somente elas têm que se assumir, erguerem, levantar-se para terem esta capacidade natural, né, que a mulher tem de conseguir trazer algo novo, trazer junto a isso aquela paixão que é característica da mulher, quando acredita numa coisa, quando quer, quando vê isso como uma causa, acaba até vendo a causa como um filho. E este amor maternal, esse instinto, que vamos lá, como é que a mulher pode continuar progressivamente a ocupar, como já temos estado a observar, a ocupar esses espaços públicos de tomada de decisão, espaços de persuasão, espaços de inspiração, como você vai dizer, de motivação às outras pessoas, para que possamos desenvolver e crescer esta consciência. Nós, enquanto nação, filhos de uma mulher, a mulher que aparece como uma líder, como uma mãe, como uma pessoa que tem esta capacidade de gerar, dar a luz, dar a vida. Eu penso que é preciso que elas mesmas, as mulheres, nós, as mulheres, nos vejamos nestes espaços e sintamos que pertencemos a estes espaços. Por acaso tocou num assunto muito interessante. A mulher tem um instinto acolhedor por natureza. São acolhedoras, têm este instinto de querer cuidar e querer desenvolver. Eu tenho que sentir que pertenço a um espaço e que tenho uma voz para começar a agir desta forma. E também a inspiração, a humanidade, de puxar outras mulheres que são como eu ou não, para poder desenvolver aquilo que elas também têm dentro de si e ocupar. Eu honestamente, nesse aspecto, eu me sinto muito feliz, porque eu tenho visto iniciativas a crescerem a cada dia de mais mulheres, de mulher para mulher, sejam elas em forma de comunicação, organizações, pequenos projetos que incentivam e estimulam a mulher a ter ou a ser a sua melhor versão. E isto é muito importante, incutir a mulher a desenvolver-se. Mas isto é ainda mais bonito quando vem de uma outra mulher para outra mulher. Ou seja, então eu sinto que é isto, é o estímulo, é o incentivo e é a preparação dos espaços e a facilitação que temos de puxar uma outra mulher para o espaço na qual eu me ocupo, que é para desenvolvermos de forma conjunta. Muito bem. Olhando para a questão da sustentabilidade, normalmente associa a sustentabilidade a recursos, estratégia e também visão de longo prazo ou paixão. Tendo em conta o objetivo primordial da sustentabilidade deve sempre estar associado a qualquer projeto, iniciativa empreendedora, para assegurar que esta ideia tenha vida, não seja só uma mera intenção ou pretensão. E qual é a estratégia que concebe para assegurar a sustentabilidade a muito longo prazo dos projetos que tem, tendo em conta que também as mulheres, até certo ponto, estão um pouco excluídas ou levam uma certa desvantagem no que concerne acesso aos recursos? Eu penso que o ponto-chave para a sustentabilidade nem é a paixão, é a disciplina. A disciplina é que cria esta habilidade de conseguirmos ser sustentáveis a uma iniciativa que criamos, porque normalmente no início sentimos-nos motivados e apaixonados por um tema, um tópico, uma ideia e queremos muito expandir, mas quando começamos a enfrentar dificuldades e adversidades, aquela motivação vai diminuindo e o que faz dar continuidade é a disciplina. Portanto, para um projeto ser sustentável, este projeto deve estar a ser guiado por disciplina e continuidade. E consistência, Disciplina e consistência é o que vai garantir a sustentabilidade de qualquer projeto, o espírito de empreendedor. Qual é a importância do conhecimento em geral e o conhecimento sobre gestão e empreendedorismo para o sucesso de qualquer projeto empreendedor, mesmo até para essa questão da sustentabilidade? Falou bem
falou de disciplina, falou da continuidade como alicerces que asseguram a sustentabilidade. Então, olhando para estes dois alicerces, disciplina e a consistência, como é que o conhecimento como gestão pode ser também esta ferramenta, quer a nível da disciplina ou a nível da consistência, para assegurar essa sustentabilidade a longo prazo? Digo isto porque, de uma forma geral, alguns empreendedores podem não ter muita apetência à busca pelo conhecimento, autoconhecimento. Alguns têm só conhecimento teórico, outros têm só conhecimento prático, uns valorizam só um ou outro tipo de conhecimento. Poucos entendem a importância de ter ambos, até ter o equilíbrio, porque um sempre retroalimenta o outro, andam sempre em duas velocidades, né? Então é nesse sentido que quero chamar a área de conhecimento sobre gestão como uma ferramenta para liderança, para empreendedorismo. De que forma é que entende que o conhecimento sobre gestão e também outros tipos de conhecimento podem ser relevantes para a sustentabilidade? E aqui, Antônio, eu penso que o conhecimento em si é o que temos de maior valor para desenvolver qualquer coisa. Conhecer é aprender novas coisas, ter base para poder sustentar certas ideias. E nós não sustentamos nada que nós conhecemos. Portanto, conhecimento de gestão é fundamental para qualquer área de desenvolvimento. Portanto, aqui falamos até de duas coisas. Falamos de conhecimento e falamos de autoconhecimento. Conhecimento até pode ser, em geral, estamos a falar de ser instruído em relação a um tópico específico ou a vários que nos podem garantir sucesso para o que gostaríamos de fazer, e mesmo como estratégias para a melhoria destes dois componentes de liderança. Como é que eu posso ser uma líder melhor, ou como posso ter melhor disciplina e consistência. Isto é ligado ao conhecimento, mas o autoconhecimento já é uma outra vertente. É como é que nós interpretamos a nós mesmos e como é que nós podemos gozar dos nossos pontos fortes para garantir a disciplina, para garantir a consistência e a posterior garantir a sustentabilidade das minhas iniciativas. É preciso que eu me conheça, é preciso que eu saiba quais são os pontos fortes de melhoria para poder proliferar. Por exemplo, eu estava a assistir uma conversa de um grande empreendedor e ele disse: eu tenho muito conhecimento em vendas, estratégia de vendas, tenho muita facilidade em vender os meus produtos, não importa onde, não importa de que forma, porque tenho muito conhecimento nesta área. No entanto, tenho muita dificuldade de delegar. Tenho muita dificuldade de delegar tarefas, mas eu sinto que no estágio em que eu estou já não posso trabalhar sozinho. E isso é um grande calcanhar de Aquiles para muitos empreendedores. Sim. Ter a dificuldade de delegar. Eu posso sentir que conheço tarefas, eu não sei passar para o outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse. Então é um exercício que deve ser feito. Daí a importância de conhecer-se e praticar estratégias como meditação, autorreflexão, ou ainda mesmo conversa e diálogo, para perceber em que estágio eu me encontro, que é para eu poder fazer as coisas com conformidade. Muito bem. Excelente. A última questão, por causa da limitação do tempo, seria: como é que a Jéssica, enquanto uma líder, prepara-se em termos espirituais, em termos mentais, em termos emocionais, em termos físicos, para ser esta carga energética que vai inspirar, motivar pessoas a poderem aderir à sua visão com empatia? Espiritualidade é uma coisa de uma grandeza imensurável. E é mesmo muito complexo descrever. Talvez até diria que é o estímulo fundamental que, na verdade, qualquer líder ou empreendedor ou pessoa da sociedade civil precisa para desenvolver espírito de empatia,
solidariedade e amor ao próximo. Mas espiritualidade pode ser muitas coisas, até mesmo associada à crença e religião, ou não. É acreditar que existe uma energia acima e é uma entidade divina ou universal que quando estou em um espírito de calma ou de meditação, pode conectar-se a mim, que é para buscar aquilo que eu tenho de mais interior para poder melhorar ou aprimorar. Portanto, quando eu uso a minha espiritualidade, principalmente para poder ser uma pessoa melhor, não só para mim, mas para os outros. Portanto, tem até um sítio especial. Para mim, uma das maiores bases é conectar-me com a natureza. Quando estou no meio da natureza, estou inserido naquilo, começo a perceber que há causas que são de dimensão fora do ser humano e que há coisas que não estão mesmo sob o nosso controle. Portanto, uma boa relação com a sua espiritualidade é fundamental para desenvolver aquilo que é de melhor, não para si, mas para o mundo. E também, acima de tudo, é acordarmos todos os dias e sabermos que tudo aquilo que a gente faz é para a melhoria do outro. É para garantir que a vida do outro, enquanto de passagem nesta terra, seja melhor. Então, é mais ou menos os princípios e fundamentos que eu digo. E, em parte, eu sou uma pessoa religiosa. A minha relação com Deus é muito bem estabelecida, a ponto de ser tolerante a diferentes pontos ou a crenças diferentes das minhas. Porque eu acredito que tudo isto funde-se a um princípio fundamental, que é a instrução do ser humano enquanto indivíduo, enquanto pessoa. Quando falo humano, não em termos físicos, mas sentimentais. Ter a habilidade de sentir a dor do outro. Portanto, são passos fundamentais. E a espiritualidade é mesmo complexa em si de ser descrita ou detalhada. Mas muito é bem. Isto. Excelente. Jéssica, queremos muito agradecer o tempo que se dispôs a vir partilhar estas ricas lições sobre liderança. Desejamos assim muito bom ânimo e que continue a transbordar esta motivação, inspiração para poder fazer do mundo um melhor habitado, e que o Senhor continue a abençoar e iluminar os seus passos. Eu é que agradeço, Antônio, pelo convite. Foi uma conversa muito frutífera e espero que seja frutífera para os espectadores que vão escutar a nossa conversa, e estou sempre disponível para conversas futuras. E pronto, para finalizar, talvez dizer que cada um de nós tem essa responsabilidade de ser melhor, não só para si, mas para o outro. E que é uma evolução constante, leva o seu tempo, mas devemos sempre aplicar em todas as áreas da nossa vida. Estas lições encontram disponíveis em nossas plataformas Facebook, Antônio Sintras Baixo Oficial, nosso canal do YouTube, Antônio Sintras Baixo LDA, nosso aplicativo utilizado para plataformas Android e web. Um abraço do GTV.